Fala vascaínos, aqui quem tá falando é o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo vamos falar sobre o Vasco, que tem uma sinalização de interessados na compra da SAF do clube, tanto de fora e dentro do Brasil, e suspende as suas ações contra 777. E o Paê, que está totalmente recuperado da sua lesão e vai estar relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro. E o Botafogo, que recusou o pedido do Vasco para jogar contra o Fluminense no Newton Santos. E você vai entender o porquê neste vídeo. E o Vasco e Grêmio vai acontecer na Arena Condá, em Chapecó. Coutinho não vai ser relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro. Então vem conferir comigo mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. Então vamos começar falando sobre o Vasco, que teve sinalização de empresas de dentro e fora do Brasil e interessados na compra da SAF do clube. O Vasco, que é um clube gigantesco, que é conhecido dentro do Brasil e fora do Brasil, ao mundo inteiro. Então muitas empresas vão estar interessadas na compra do Vasco e a gente tem que tomar certos cuidados absurdos para não acontecer o que aconteceu com a 777. A gente tem uma experiência que não foi boa com a 7777. Então a gente vai ler a matéria do Rafa Zarco, que disponibilizou essa matéria aqui pra gente. Eu vou ler aqui com vocês. O Vasco tem sinalização de interessados na compra da SAF de dentro e fora do Brasil. A diretoria de Pedrinho também tenta alinhar com os potenciais compradores uma filosofia de projeto esportivo e de maior participação em decisões estratégicas. Uma das críticas do presidente do Vasco à 777 era de que não havia ambição de conquistas, citando acordos de bônus por não rebaixamento em alguns casos de negociações. Então, cara, o Pedrinho, desde que chegou, já sabia que a 777 era uma bagunça, que o contrato não tinha acordos, não tinha nada certo ali no contrato da 777, elas não estavam cumprindo nada. E aí o Pedrinho chegou com calma e conseguiu tirar a 77 do Vasco. Claro, tá na justiça ainda, vai ter maior confusão ainda, que todo mundo sabe. Mas por enquanto, cara, o Pedrinho tá fazendo uma presidência absurda. É o que eu disse. Pedrinho tá salvando e vai salvar o Vasco de absolutamente tudo. E se a gente ganhar uma Copa do Brasil esse ano, pô, vai ser um presente gigantesco para a torcida do Vasco, que é fanática, que tá merecendo dias melhores, conquistas. E aí foi o que eu disse. Numa coletiva que eu trouxe até aqui no canal, se você for procurar, tem uma coletiva do Pedrinho falando sobre essas ambições nos jogadores, em contratos de jogadores. Para quem não sabe, o Pedrinho deu uma coletiva falando que certos jogadores tinham gatilhos nos seus contratos para que o Vasco não seja rebaixado. Então o que? O jogador receberia mais pelo Vasco não ser rebaixado. E cara, isso não faz sentido. O Vasco é um clube gigantesco, com uma torcida fanática. Não merece ter só isso, cara. Pô, o jogador ganhar mais pelo clube não ser rebaixado não faz sentido algum. Então a gente tem que almejar títulos, a gente tem que almejar conquistas. E aí sim o jogador vai receber seu bônus ali tudo certinho. Então essas têm que ser as ambições do Vasco. Esses têm que ser os gatilhos nos contratos dos jogadores. Conquistar títulos. Se não conquistar títulos, não tem bônus, não tem gatilhos, não tem nada. Então, cara, é uma informação muito importante. O Pedrinho tá colocando a gente em ordem. Então, tem empresas interessadas na compra do Vasco, tanto de dentro e fora do Brasil. Então, cara, próximos meses, próximos dias, vai ter notícias sobre as empresas. E eu vou trazer, obviamente, aqui no canal. E aí, seguindo esse rumo de 777, Pedrinho e SAF, o Vasco suspendeu a sua ação contra 777 por 90 dias. Essa matéria do Rafa Zarco também, que eu vou ler aqui para vocês. O Vasco suspende a ação na justiça contra a 777 por 90 dias. A medida foi tomada em acordo com a ACAP, seguradora americana que assumiu o controle da 777. Para quem não sabe, a ACAP é a seguradora onde organizava os dinheiros da 777, o controle da 777 no futebol do Vasco. Hoje, não há mais conversa com a 77, que deixou de controlar o futebol do Vasco tanto pela ação judicial do clube, que foi o Pedrinho que fez isso tudo, de 2 meses atrás, suspensa, quanto pelas dívidas que levaram a companhia de Josh Wander a ser assumida pela seguradora americana CAP. Enquanto suspende a ação na justiça, a arbitragem da FGV, segue em curso. O Vasco e a CAP entendem que o desenrolar do julgamento nesta Câmara também é importante para qualquer avanço de negociação de venda do clube do futebol. Então, cara, é aquele negócio, é aquela enrolação toda, vai demorar pra gente ser vendido para outra empresa, essa situação com a 777
vai atrapalhar a gente, obviamente. A gente, infelizmente, caiu numa empresa que, cara, pô, eu nem vou falar os comentários o que eu sinto pela essa empresa, que só fez mal ao seu torcedor e ao torcedor do Vasco e para, cara, todo mundo sofreu com a 7-7 nas nossas mãos. Então, graças a Deus foi embora, graças a Deus a gente tem que agradecer muito pelo Pedrinho, que fez isso tudo, que conseguiu tirar o 777, o Vasco das mãos das 777 no caso. Então, cara, informações importantes aí, para quem tá interessado em que vai acontecer com o Vasco futuramente. Cara, o Vasco vai ser vendido novamente, mas tomara que a gente encontre uma empresa decente, uma empresa séria realmente, que queira colocar dinheiro dentro do Vasco, fazer contratações absurdas. O Vasco é gigantesco, gente, merece uma empresa boa, merece uma empresa gigantesca. Você não vê o Bahia ano passado tava quase caindo, junto com a gente. E pelo último jogo ganhou, se não ganhasse ia ser rebaixado. E aí, do nada, no estalar de dedo, tá na Série A agora de novo, tá em quinto colocado, se eu não me engano. O Cruzeiro também foi vendido por um empresário que é cruzeirense, e olha, tá aí onde tá. O Cruzeiro tá ganhando de todo mundo, é 100% dentro do Mineirão, tá ganhando todos os jogos. Cara, a gente tem que ser vendido pra uma empresa certa, pra uma empresa que é competente. O Vasco tem uma torcida fanática, uma torcida absurda. Então, falta de apoio não vai faltar. Você pode ter certeza disso. A qualquer momento que o Vasco chegar e falar assim, a gente precisa dos torcedores, o torcedor vai estar lá abraçando, não vai nem precisar de chamar. O torcedor do Vasco já vai estar lá sem ser chamado. Então, cara, a gente precisa sim de uma empresa competente dentro do clube, dentro do Vasco da Gama. E agora vamos falar sobre uma ótima notícia para o torcedor vascaíno, é sobre a volta do Dimitri Payet. O francês vai ser relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro na Arena MRV neste domingo. Então, cara, uma ótima notícia pro torcedor. O torcedor que estava ansioso pela volta do Dimitri Payet, é um jogador muito importante, que faz muita falta dentro do nosso grupo e dentro de campo. É o nosso camisa 10, é a nossa mente criativa, onde acha, só ele acha aqueles passes bizarros que ele acha. Então, é um jogador que faz falta, apesar que vai estar num momento bom sem ele, mas é um jogador que faz uma falta absurda ali no elenco. Infelizmente o Payet tem sofrido muito esses últimos meses com lesões. Ele acabou sofrendo uma lesão na coxa esquerda e aí acabou recuperando. E aí contra o Fortaleza, que foi o seu último jogo, acabou sofrendo com 10 minutos de jogo uma lesão na coxa direita. Então, cara, ele tá sofrendo muito com lesões nesses últimos tempos, nesses últimos meses dentro do Vasco. E, cara, ele fica indignado com as lesões. Você vê ele saindo contra o Botafogo irritado, que o Paiva tirou ele com 40 minutos ali. O Estrela tinha se machucado. E aí o Paiva colocou o Payet, que tava voltando de lesão, e aí pra jogar pouquinho tempo. E aí com 45 minutos, primeiro tempo mesmo, ele tirou o Payet de novo. Então o Payet saiu bem irritado também. E contra o Fortaleza ele machucou e saiu irritado também. Então, cara, ele tá querendo jogar, ele quer ajudar a equipe, ele ama a torcida do Vasco, ele gosta da torcida do Vasco. Então ele quer corresponder dentro de campo. Mas infelizmente tem sofrido muito com lesões. A gente sabe da habilidade dele, é um jogador excepcional, um jogador absurdo. Então faz falta seguir no nosso elenco. E tomara que ele não sofra mais com essas lesões e que consiga desempenhar seu ótimo futebol dentro do Vasco da Gama, ainda mais com as novas contratações. Pô, já imaginou um Verratti, Coutinho, Payet ali? Seria absurdo isso. Então seria um elenco totalmente qualificado. Então tomara que ele consiga desempenhar seu ótimo futebol dentro do Vasco e que acabe essa fase ruim de lesões. E agora vamos falar sobre Vasco e Fluminense, que não tem local definido ainda da partida. O Vasco que pediu para o Botafogo para jogar no Newton Santos, mas acabou sendo recusado. Essa informação do Maurício Luiz e do M. Guimarães 94 é que o Botafogo recusou o pedido do Vasco para mandar o clássico contra o Fluminense no Newton Santos. Então a gente não tem local ainda, não tem local definido da partida. O Vasco ia mandar o jogo lá em Cariacica, mas acabou recuando um pouquinho. Então a gente tem que ver ainda aonde vai ser esse clássico, onde vai ser esse jogo. Então, cara, o porquê disso? Por que o Botafogo recusou esse pedido do Vasco para jogar no Newton Santos? Tá aí o porquê. Essa informação do Joel Silva, do Atenção Vascaínos. O Botafogo recusou o pedido do Cruz Maltino de mandar o clássico contra o Fluminense no Newton Santos por causa de uma dívida do Vasco SAF, que é então da 777, com a Matix, empresa cujo um dos sócios é Tairo Arruda, CEO do Botafogo.
O Matix foi a empresa de consultoria responsável por intermediar as conversas entre Vasco e 777. Ela cobra hoje do Vasco na justiça cerca de 15 milhões de reais referente ao serviço prestado. Então tá aí o porquê disso. Por que o Botafogo não vai emprestar o Newton Santos pro Vasco? Não tem o porquê o Botafogo dar desculpa do gramado. Ah, vai danificar o gramado, não sei o que. Como o Fluminense e o Flamengo dão sempre essa desculpa no Maracanã. Por quê? Porque o estádio do Newton Santos é gramado sintético, então não danifica nada. Então tá aí o motivo de o Vasco não poder jogar no Newton Santos. E aí, cara, essa aí não é nem informação, mas é um negócio aí muito importante. É que o Vasco segue tendo que lutar para poder exercer o seu direito de mando de campo no Clássico no Rio de Janeiro. O São Januário, a BEP não libera. Então a BEP ela alega que não consegue colocar tanto de segurança para o Clássico sendo no São Januário. O Maracanã, Flu não aceita mudar o lado da torcida. Para quem não sabe, pode pesquisar no Google aí o porquê que a torcida do Vasco fica no lado sul. Você vai entender total a história. Newton Santos, o Botafogo recusou que o Vasco jogue lá. Então, cara, nada mudou. É contra tudo e contra todos. Exatamente isso. Então, cara, infelizmente, o Vasco já tem que lutar de onde colocar o jogo. Tem 3 estádios no Rio de Janeiro que conseguem suportar os jogos e o Vasco não pode jogar em nenhum deles. Então, cara, é uma situação muito difícil que infelizmente está acontecendo. E aí vou dar uma situação para vocês. Cara, por que a gente não coloca na Arena da Amazônia? Seria uma ótima opção. Caso o Clássico realmente tenha que sair do Rio de Janeiro, seria uma ótima opção. A gente que lotou diversos jogos lá. A arena é muito bonita. O torcedor do Vasco sempre está presente. Então, cara, por que a gente não coloca lá? Quase não tem jogo para eles. Coloca o jogo lá, pô. Coloca o jogo lá, que o torcedor vai sempre comparecer. Um torcedor fanático pelo Vasco também. E é um clássico, vai todo mundo querer assistir. Então, vai ser como se fosse um Maracanã, vamos se dizer. Entendeu? Então, cara, é uma notícia que, infelizmente, o Vasco não tem local ainda de partida contra o Fluminense. E aí, seguindo esse ritmo, o Grêmio e Vasco, o jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do segundo turno, perdão, será realizado na Arena Condá, estádio da Chapecoense, em Chapecó. Então, o Grêmio, que tinha pedido até pro Internacional para jogar no Beira-Rio contra o Vasco contra o Fluminense, mas acabou que o pedido foi negado. Então, por conta da rivalidade deles lá e tudo mais. E aí o Inter deu um comunicado falando que poderia danificar o gramado e não sei o que. É aquela desculpinha de sempre, obviamente. Então, o Grêmio vai colocar o jogo na Arena Condá, no estádio de Chapecoense. Então, cara, não é um jogo que vai estar na casa deles. A gente tem muita torcida em Chapecó também. A torcida do Vasco é em todo lugar do Brasil. Então, claro que a torcida vai estar sempre presente lá. Então, uma notícia boa para o torcedor do Vasco lá em Chapecó. Vasco e Grêmio vai ser aí na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, comparece, compra seus ingressos, esgota. Igual a gente fez uma festa absurda lá em Goiânia, no contra o Atlético Goianiense. A gente dominou o estádio dos caras. Eu vi até um vídeo do torcedor do Atlético Goianiense puto, que a torcida do Vasco dominou realmente o estádio. Então, vamos comparecer nessa arena, no estádio do Chapecoense, obviamente. Comparecer e apoiar o Vasco da Gama. E aí o Coutinho não deve fazer sua estreia contra o Atlético Mineiro. Eu que falei pra vocês que tinha notícias de que talvez o Coutinho podia estrear contra o Atlético Mineiro, ficar ali no banco, ser relacionado pelo menos, mas não vai ser estreia do Coutinho contra o Galo. Na Arena MRV, o meia continuará aprimorando sua parte física. Notícia do Lucas Tanaka, também informação muito importante. O Coutinho não vai ser relacionado para a partida contra o Galo e quem vai estar de volta realmente vai ser o Dimitri Payet, que vai ser relacionado normalmente. Então, a gente tem que agradecer pelo Payet estar voltando de novo. E, infelizmente, o Coutinho não vai estrear. Talvez o Coutinho estreie contra o RB Bragantino aqui no Rio de Janeiro. Não estreia nem contra o Grêmio. Talvez seja contra o Bragantino. Mas, obviamente, caso aconteça alguma informação, eu vou trazer aqui para vocês sobre isso tudo, tá bom? Então, muito obrigado pelo apoio de todo mundo nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante, ó. Ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos. Eu posto vídeo todos os dias às 7 horas da manhã. Então sempre fica presente aí. Quando você acordar, abre o YouTube, que a gente vai estar sempre com vídeo aí para você assistir sobre as notícias do Vasco no dia a dia. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.